Tivemos aí uns 3, 4 semanas atrás, São Paulo enfrentando o Santos. O zagueiro o Santos apareceu na cara do gol, Rogério Ceni saiu, não era o último homem, mas o Simon foi lá, expulsou o Rogério Ceni. Rogério Ceni pediu o seguinte: Simon, os meus jogos, por favor, não apite mais, é pessoal, tá aquela polêmica toda. E já tem vários jogos aí que se discute o Simon, porque o Simon é o único árbitro brasileiro que vai apitar pela terceira vez na Copa do Mundo. Né? Tivemos aí 2 árbitros que apitaram 2 Copas do Mundo, mas 3 Copas ninguém. E o Simon está escalado para a África do Sul em 2010. Chegou domingo. Palmeiras e a equipe do Fluminense. E ninguém viu nada, procuraram, e o gol do Obina está aí. O Beluso, que é o presidente do Palmeiras, que é um cara ético, um economista, um cara que não gosta de falar palavrão e tal, soltou a boca. Estressaram o Beluso. Foi lá, falou que o Simon não apita mais jogo do Palmeiras e, consequência, CBF afastou o Simon do Campeonato Brasileiro. Então fica aí, se ele é o melhor árbitro do Brasil e está afastado, quem que vem por aí? Quem são os outros árbitros aí que podem apitar os jogos finais do campeonato? Só que é o seguinte, sobre os jogos polêmicos, o Simon já esteve aqui em Pindamonhangaba recentemente e eu conversei com ele. E ele falou que é normal, que isso acontece, só que agora extrapolou. Vamos ver um pouquinho da reportagem com o conceituado árbitro gaúcho, o Carlos Eugênio Simon. Ô Simon, como é que é o seu trabalho, o ritual do seu trabalho? Você falou que teve em Campos do Jordão, fez uma pré-temporada. Então a gente que trabalha em outras áreas, por fazer muitas atividades, a gente acaba até, às vezes, dar uma voada para cá, uma voada para lá. No jogo de futebol tem que ser 100% concentrado, né? O lance não volta, né? O momento não volta. Como é que é aquilo? Durante o jogo de futebol você não consegue pensar em mais nada, não pensa na família, não pensa no problema, você fica focado 100% naquela partida? É assim que funciona para você? Olha, eu me esforço, não é? Mas não há pessoa no mundo que consiga ficar 90 minutos concentrado. Isso aí há estudos que dizem que o sujeito fica um tempo X concentrado. E evidentemente que às vezes tu dá uma desfocada e tem que voltar de novo à concentração, porque é humanamente impossível tu ficar 90 minutos concentrado naquele negócio. Mas tu tem que estar atento, não é? A trabalhar com teus companheiros, que são peças fundamentais, não é? Os árbitros assistentes, o quarto árbitro, é um trabalho em equipe. Então tu tem que buscar sempre essa concentração para diminuir a margem de erro, já porque a falibilidade faz parte do ser humano. O árbitro se equivoca como qualquer um. Se equivoca como o goleiro leva um frango, o dirigente contrata mal, o técnico escala mal, o jogador erra um gol feito, né? Então isso faz parte do ser humano, os equívocos, né? Evidentemente que pelo lado da arbitragem eles são mais salientes, porque o pessoal quer muitas vezes colocar o árbitro como uma válvula de escape, né? Justificar tudo em cima do árbitro. A gente às vezes olha alguma partida, os caras erraram 40 gols, e aí houve um lancezinho de impedimento, coisa de 5, 10 centímetros, fica todo o foco em cima da arbitragem, porque deu um gol irregular, etc. e tal. Então acho que tem que ter uma visão mais crítica, com mais cautela, não é sobre esse respeito. A gente vê aí, claro que você é árbitro de ponta, já apitou a Copa do Mundo e tal, mas no futebol brasileiro você faz grandes jogos. Os jogadores hoje são muito badalados, a mídia está muito em cima do jogador de futebol profissional. Como é que é esse relacionamento? A gente viu aí no jogo do Palmeiras, aí umas 2, 3 semanas, o Diego Souza falou um monte pro árbitro, você vê o replay que ele está falando e agora vai brigar pro julgamento. E a gente viu que você apitou Libertadores, o primeiro jogo seu não deu nenhum cartão amarelo. Como é que é esse relacionamento com o jogador dentro do campo? O cartão amarelo inibe, a conversa, cada jogador tem uma personalidade, você estuda o jogador, é o problema dele. Como é que você vai pro jogo? Vou apitar um Palmeiras e Corinthians, eu sei que tem 3 caras rebeldes ali, 2 ali. Você pensa nisso antes ou não? Sim, eu penso, estudo a característica de cada jogador. Hoje o árbitro tem que ter esse conhecimento, esquema tático, qual é o jogador, entendeu, que entra para complicar, que se atira, que simula infrações que não acontecem. Então eu acho que tu tem que ir conversar com o jogador, evidentemente. O árbitro, ele fala, apita e depois aplica cartões. Então são 22 seres humanos que estão dentro do campo, então tu tem que ter esse jogo. Eu, de fato, me marcou muito, o primeiro jogo meu, em 1997, na Copa Libertadores da América, estava eu, o Cláudio Vinícius Cerdeira e o Jorge Paulo Gomes, eu apitei o jogo e não houve nenhum cartão amarelo, mas isso é um caso atípico, não é? Hoje no futebol, a maioria dos jogos tem cartões amarelo ou vermelho, porque o amarelo te ajuda a controlar o jogo, não é? E o vermelho é a violência, é inadmissível violência dentro do campo de jogo. Uma entrada forte, um jogo brusco grave, uma conduta violenta, tem que ser tratado com cartão vermelho. Então, mas eu acho fundamental o árbitro conhecer, evidentemente, as características, né, das equipes, dos jogadores e conversar bastante.
Tá aí a fala do Simon. Antes que fale qualquer coisa, eu estava 6 quilos mais pesado, estava gordo, fiz ginástica, emagreci, tá show de bola. Certa reportagem foi lá atrás. Então agora tá tudo certinho aqui, né? Quem perdeu um pouquinho, mas tudo certinho. Mas o Simon falou aí sobre arbitragem e continua cada vez mais polêmico. Como última informação de hoje é o seguinte: a Fabíola Molina, atleta joseense, continua brilhando na Copa do Mundo de Natação. Depois de 2 medalhas, ela volta a nadar hoje, tentando mais medalhas para o Brasil e para o São José. O Brasil vai bem na natação masculina. No feminina, sem dúvida alguma, a Fabíola Molina é o principal nome da natação brasileira. Ela tem mais de 30 anos, mas é uma atleta de ponta que tem ótimos resultados. Vamos torcer para ela, para que ela tenha aí um bom desempenho, defendendo São José, o Vale do Paraíba e o nosso Brasil. O RBC Esportes fica por aqui, prometendo voltar amanhã com mais informações. Tem o Palmeiras do Campeonato Brasileiro, os clubes do Vale do Paraíba, o esporte amador, e você não pode perder. Tenha uma ótima terça-feira.